pensou se 10 mil reais por mês seriam suficientes para você se aposentar, nunca mais ter que trabalhar? Será que dá tempo de juntar esse dinheiro até os 45, 50 anos de idade? O seguidor Daniel me mandou justamente essa pergunta e hoje eu vou fazer uma simulação real para descobrir quanto dinheiro você precisa investir todo mês para chegar lá. Uma conta super rápida que dá pra gente fazer é a regra dos 4%. Para ter 10 mil reais por mês, seguindo a famosa regra dos 4%, você precisaria ter 3 milhões de reais investidos. A regrinha do 4% ela é bem utilizada para estimar quanto dinheiro é necessário para você garantir uma renda passiva no futuro, segura, para você se aposentar sem esgotar a sua grana antes do seu objetivo, né? E ela se baseia num estudo gringo que analisou diversas carteiras de investimentos de muita gente ao longo de vários anos e concluiu que se um investidor ele retirar todo ano 4% de tudo que ele tem investido, isso já ajustado pela inflação, ele tem grandes chances de que essa grana dele dure pelo menos 30 anos. Então, dependendo da idade de você se aposentar, vai dar e sobrar, depende de quanto que a gente vai viver também. Regrinha simples, tem suas limitações, mas se você quiser fazer as contas, basicamente você coloca a sua renda desejada, que é a sua renda mensal que você quer ter de aposentadoria todo mês, e divide por 4%, ou seja, para calcular quanto dinheiro é preciso acumular para garantir uma renda pro resto da vida de 10 mil reais por mês, a gente faz o seguinte, pega os 10 mil reais, multiplica por 12 meses, que dá 120 mil por ano, e esses 120 mil por ano a gente divide por 4%, que é a mesma coisa que dividir por 0,04, né? 4% é 4 sobre 100, é 0,04. Então 120 mil dividido por 0,04 dá justamente os 3 milhões. Curtiu a regrinha? Você fez uma pausa para fazer as contas aí na sua calculadora? Então aproveita e já deixa o like nesse vídeo. Só que essa regra, ela funciona para países civilizados, né? Foi criada lá nos Estados Unidos, que tem uma economia mais estável do que a nossa, a inflação mais sob controle, taxas de juros bem mais baixas do que a do Brasil, e no Brasil a gente tem algumas diferenças que impactam na nossa conta, né? Juros mais elevados, a renda fixa brasileira, principalmente por conta da Selic alta, tem rentabilidade bem acima da média dos Estados Unidos, o que significa que com uma estratégia certa é possível até, teoricamente, retirar mais do que esses 4% ao ano, só que em contrapartida aqui a gente tem uma inflação mais alta, né? No Brasil, a inflação ela pode e deve corroer o poder de compra, né? Você chega lá em 1 milhão de reais daqui a 20 anos e você tem 1 milhão de reais na conta, só que ele não vale nem metade do que valeria 1 milhão de reais hoje em dia. Então, a corrosão do poder de compra é mais rápida aqui no Brasil do que em países desenvolvidos onde foi feita essa regrinha dos 4%. Por isso, vamos então fazer a simulação do Daniel para a realidade brasileira, mas deixa eu me apresentar rapidinho para quem ainda não me conhece. Eu sou o Sazit Sperandio, esse é o Economy, que é a tradução dos investimentos. Aqui eu falo de liberdade financeira e vida simples todo dia, desde que eu larguei a Faria Lima, vendi minha SUV e vim de um ninho levar a vida boa e surfar todo dia aqui na Bahia. Tem vídeo falando disso, então se inscreve aqui embaixo que você não vai perder nenhum vídeo novo. A pergunta do Daniel Prazeres é que ele vai começar a juntar R$1.000 por mês até dezembro, né? Então vou considerar que até lá ele vai ter uns R$8.000, já investindo, é lógico, né? E depois ele vai começar a investir R$4.000 por mês. Ele quer ter uma renda de 10 mil para se aposentar, tem 28 anos e queria chegar nisso até os 45, 50 anos de idade. Vamos fazer a simulação então? Ele quer R$10.000 de renda extra, vamos considerar que tem uma rentabilidade de 10% ao ano. Hoje no Brasil dá para conseguir uma rentabilidade bem maior que essa, porque a Selic tá alta pra caramba, mas ao longo do tempo a Selic deve cair. Então você pode fazer as contas nessa planilha que chama cálculo de renda perpétua e você encontra no grupo do Telegram, e o link para entrar tá aqui na descrição. Você consegue colocar a rentabilidade que você quiser. Investimento inicial, só por simplicidade eu não vou considerar a rentabilidade dos 8 mil que ele vai investir com R$1.000 por mês ao longo de 8 meses. Vou colocar que ele tem 8 mil e depois quer investir R$4.000 por mês. Essa planilha já faz a conta de duas coisas. Uma, de quanto você ia precisar ter investido para ter uma renda extra de R$10.000 por mês, que é 1.465.000, e quanto tempo você ia demorar para chegar nesse 1,5 milhão praticamente, fazendo esses investimentos do jeito que o Daniel sugeriu, 15,3 anos. Ou seja, se ele tá com 28 mais 15 anos, 33 anos ele ia chegar bem antes do que ele imagina. Só que aí entra o pulo do gato, né, meu parceiro? Aqui eu já fiz uma rentabilidade relativamente baixa que já pode, por simplicidade, considerar que tá descontado o imposto de renda, só que ainda tem a inflação. 1,5 milhão de reais é o patrimônio necessário daqui a 15 anos, com certeza não vai valer metade do que vale hoje. O que eu quero dizer? Ele vai ter a renda extra de R$10.000 por mês daqui a 15 anos, se ele tiver 1,5 milhão? Vai, só que esses R$10.000 por mês também não vão comprar metade do que compram hoje. Por isso que eu tenho essa outra planilha aqui que chama efeito da inflação. Juntando as duas, você ia saber se de fato dá para se aposentar até os 45, 50 anos, quanto que você tem investido, se esses investimentos que você está fazendo vão ser suficientes, e você pode usar as duas planilhas e fazer as contas com o valor que você quiser. É importante, aqui nessa simulação, a gente está
tá considerando um cenário muito simplificado, de tudo rendendo a mesma coisa, mas é legal você investir em várias coisas diferentes, com estratégia, é claro, porque você aumenta o potencial de retorno da sua grana e pode antecipar o atingimento da sua meta. Só que não dá para investir em qualquer coisa, né? Se você quer ajuda para fazer esses investimentos, eu negociei condições exclusivas para seguidor da Economic com uma assessoria parceira, que você pode fazer reuniões mensais com os caras que vão te ajudar a entender seu caso, indicar os melhores investimentos. Você não tem nenhum custo adicional, é tudo de graça, você não paga nada por isso. Pode começar com R$1. Eu negociei que não precisa ter R$500 mil, 500, 200 mil reais, como várias corretoras exigem para você ter direito a um assessor. E o mais legal é que eles não ganham comissão dependendo do investimento que eles indicam, o que é o chamado conflito de interesse, né? Eles te indicam um COI que não vai ser tão bom para você, mas para ele vai, porque a comissão é maior. Deixei o link aqui na descrição, você pode marcar uma conversa com os caras sem nenhum compromisso, sem nenhum custo. Se você gostar, aí você toca adiante, dá uma olhada. Bom, nessa planilha aqui eu vou colocar os R$10 mil de renda extra que o Daniel quer ter. E a gente vai calcular o efeito da inflação sobre isso, né? Eu tô considerando 3,5% de inflação ao ano daqui pra frente. Se você quiser ser mais prudente, você coloca uma inflação maior. Se você acha que vai ser menos, você coloca o valor que você quiser. Daqui a 15 anos, para você ter o mesmo poder de compra que R$10 mil valem hoje em dia, você ia precisar ter 16.753. Daqui 20, 19.898. Então vamos voltar lá para outra planilha e usar esses R$20 mil para saber quanto que a gente ia ter que ter de investimento e quanto tempo o Daniel ia demorar para chegar lá. Com essas condições, ia saltar para 2.900.000, quase 3 milhões de reais que ele ia precisar ter de investimento, ia demorar de 4 mil em 4 mil por mês, 21,8 anos. Com o Daniel, que tem 28 anos, ele ia chegar lá nos 50 com a grana que ele precisa, ia estar recebendo 19.898, né, por mês, que ia valer a mesma coisa que os R$10 mil valem hoje, ia comprar a mesma quantidade de coisa. O que você acha de R$10 mil por mês para se aposentar? Eu tenho a impressão que muita gente conseguiria se aposentar com menos do que isso. Com quanto você ia ficar tranquilo? Deixa seu comentário aqui embaixo. Agora tem algumas dicas que eu aprendi ao longo da minha carreira como economista, trabalhando no Banco Safra, consultoria econômica, que vão te ajudar a chegar lá mais rápido. Uma delas, muito básica, aumentar os aportes, os investimentos que você faz conforme seu salário aumenta, né? Ao longo da vida tem essa tendência de você começar a ganhar mais, porque você vai ficando um cara mais sênior, né? Uma profissional mais experiente, seu salário aumenta e é legal você não aumentar seus gastos na mesma proporção que seu salário aumenta. Com isso você consegue aumentar os investimentos que você faz. Buscar rentabilidade maior, né? Uma das maneiras é contar com a ajuda de uma assessoria, mas aqui no Economic tem vários vídeos ensinando a investir em fundos imobiliários, ações, CDB, LCI, LCA, que são isentas de imposto de renda, o que aumenta a rentabilidade, para você aproveitar e ter rentabilidades maiores ao longo do tempo, fazer sua grana crescer cada vez mais rápido e antecipar também o atingimento da sua meta. Outra diquinha, para além do seu aumento de salário, é você aumentar os aportes que você faz corrigido pela inflação. Então você pode fazer isso uma vez por ano, obviamente se você fizer todo mês é melhor, mas vamos supor que você está investindo R$300 por mês. Se a inflação num ano foi alta pra caramba e foi de 10%, no ano seguinte, em vez de você investir R$300, você tem que investir pelo menos 330, que é 10% a mais, que é a mesma coisa que a inflação. Começou a investir em fundos imobiliários, ações, que caem os dividendos já isento de imposto de renda, eles não são reinvestidos automaticamente, ele cai na sua conta e você tem que decidir o que fazer com ele. Se possível, reinveste, pode ser na mesma coisa ou pode aproveitar a oportunidade para diversificar os investimentos que você está fazendo, usando esses dividendos que vão cair na sua conta. Então sempre reinvista os rendimentos dos seus investimentos. Para reserva de emergência, o Sofisa Direto tem uma opção bem interessante, que é um CDB de liquidez diária protegido até 250 mil pelo FGC, que rende mais do que o Tesouro Selic, porque ele rende 110% do CDI. A Selic está bem gordinha, o CDB de liquidez diária do Sofisa Direto rende ainda mais. Eu fiz as contas de quanto rende, abri conta no Sofisa Direto para mostrar como funciona e se vale a pena, tá tudo nesse vídeo aqui em cima. Quem quiser contar com a ajuda dos assessores parceiros aqui do Economic, vai usar no final das contas a plataforma do BTG. Também abri conta lá, mostrei se vale a pena ou não e tá tudo nesse vídeo aqui embaixo. Agora que você não esqueceu do like, clica nessa bolinha, se inscreve e a gente se vê na próxima.